Bem-vindo à transmissão da Bíblia aberta com Susan Carol Smith e esse o amai. Irmã Fe Workentien, estamos tão felizes por você estar conosco. Aqui está a nossa anfitriã, Susan Carol Smith. Olá a todos, bem-vindos à transmissão da Bíblia aberta. É ótimo ter você aqui. Antes de entrarmos na poderosa mensagem de hoje, um tópico que está em nossos corações, o grande intercessor. Certifique-se de ficar atento, porque esta mensagem é uma que você não vai querer perder. Farei uma pequena pausa, mas voltarei em breve com o restante do programa de hoje. Bem-vindo ao devocional de hoje. Um momento de reflexão, inspiração. Sou Susan Carol Smith e hoje nos aprofundamos nas páginas de Um Dia de Cada Vez. Um guia devocional diário, escrito pelo Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. O devocional de hoje está ancorado nas palavras de Apocalipse 2, de 4 a 5. Versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Ela contém uma mensagem atemporal para cada um de nós e diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está falando a uma igreja nesta escritura. Lembre-se, uma igreja não é um edifício. São as pessoas dentro do edifício. Jesus diz que tem algo contra eles, pois eles deixaram seu primeiro amor. Isto significa que eles pararam de seguir Jesus e a cruz. Eles realmente viraram as costas para Deus e pararam de servi-lo, enquanto ainda frequentavam a igreja. Ele lhes diz a necessidade de se arrependerem e fazerem suas primeiras obras novamente. Lembra-se disso e nunca tire sua fé de Jesus e ele crucificado. Apocalipse 2:11, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Obrigada por se juntar a nós no devocional de hoje. Se você achou essa mensagem inspiradora, considere compartilhá-la com alguém que possa precisar dessas palavras de encorajamento. E não se esqueça de se inscrever para mais devocionais diárias como este.
Lembre-se, a vida é uma jornada e cada dia um presente. Vamos abraçá-la, um dia de cada vez. Até a próxima. Sou Susan Carol Smith, desejando-lhe um dia abençoado. Agora é a hora de um momento especial com a minha mãe, Dona Fé, que compartilhará conosco o tema bíblico de hoje. Nosso tema, escritura é encontrada em 2 Crônicos 7,14, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Hoje, alô meus amigos brasileiros, hoje irei cantar um hino que sempre falou ao meu coração. É um hino que tanto quanto eu lembro esse hino na igreja desde que eu posso lembrar. É um hino muito conhecido. E quando eu estava no meu último ano de Betel, aliás, no ano anterior que a gente preparou uma mensagem para as pessoas que iam formar daquele ano antes de mim, a gente apresentou uma mensagem e houve uma das pessoas que cantou esse hino, que eu gosto muito dela, o nome dela é Kátia. Kátia, ela terminou casando com um Caetão, eu não sei se estou dizendo correto, mas Kátia cantou esse hino na apresentação que a gente fazia. Mas é um hino que fala o meu coração muito. E eu espero que fale ao seu. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor.
Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, a segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Antes de entrar na mensagem ou de terminar, vou cantar esse hino mais uma vez, mas antes disso eu quero te pedir fazer um pedido de oração. No momento eu estou bem cansada e meu marido também. Nós estamos procurando outra casa para morar. O dono da casa que estamos morando é um lugar, é uma organização que ajuda pessoas de idade ou com dificuldades. E eles decidiram comprar algumas casas para alugar, pensando que ia ajudar as pessoas. Mas, no entanto, essa é a palavra deles, viram que o custo era muito grande e não poderiam continuar com o aluguel das casas que eles tinham. Então pediram que a gente mudasse, porque vão vender essa casa. A gente estava pensando em mudar e pensávamos que íamos mudar para uma cidade diferente, onde sentimos que Deus estava nos enviando. Mas as portas estavam abertas, parecia que estava, tudo estava indicando que a gente ia para lá, mas estamos vendo que talvez não seja o tempo de ir. Mas precisamos de achar um lugar rápido. A gente procurou por uma casa lá, porque a gente queria estar dentro de uma comunidade lá que estaria ajudando as pessoas lá espiritualmente, mas a abertura para uma casa naquela comunidade não existia. Então pensamos talvez em um lugar fora e ir para trabalhar e ajudar as pessoas naquela comunidade. Mas não encontramos nada. Então, esse mês, a gente tem que mudar no fim do mês. Então, temos pouco tempo para fazer essa mudança. Então, a gente estamos procurando casa e tentando encaixar nossas coisas para a mudança, e tudo isso é muito cansativo. Então, peço que ore por nós. Quando eu me canso muito, a minha voz desaparece às vezes. Especialmente, é como se fosse... Eu não consigo respirar direito. Então, eu estava cantando o hino e uma parte, o hino não estava indo direito. Mas vou tentar cantar mais uma vez, porque eu quero que o Senhor fale aos seus corações. Mas eu decidi cantar outra vez porque preciso te dar esse pedido de oração. Ore por nós. Precisamos da sua oração, porque Deus está em controle de tudo. Ele pode abrir as portas, certo? E se é a casa, é o lugar que a gente foi hoje para olhar,
ou se for outro lugar, a gente não sabe. Existem pessoas na frente da gente nesse lugar que a gente foi olhar, pode ser que eles acharam outra coisa, não sei. Mas se não, a gente não consegue. Tem acho que eram umas 5 casas e tem umas 7 pessoas na frente. 5 apartamentos e umas 7 pessoas na frente da gente. Então, peço que ore. Ore muito, porque precisamos estar no lugar que Deus quer que a gente esteja, certo? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Sua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo, estrela, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Agora, no mesmo espírito deste hino, vai, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com o texto de hoje. Meus amigos brasileiros, você buscou o pedaço de papel e caneta? Então agora escreva, certo? O título da mensagem de hoje, que é o grande intercessor. E o texto da mensagem de hoje é João 17, de 1 a 11, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Agora no comentário. João 17 faz parte do discurso de despedida de Jesus, ocorrido pouco antes da sua prisão e crucificação. Jesus sabe o que está por vir e ora ao Pai com grande fervor. Agora vamos ver o texto. João 17, de 1 a 11.
Versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Aqui vai a oração. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho, te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestai o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença agora. A primeira coisa que eu quero te pedir é que me unges com a tua palavra, para que o que sai da minha boca seja o que as pessoas que estão escutando precisam ouvir. Que eles estão necessitando aquelas palavras. Eu não quero falar de mim, mas eu quero que tu fales através de mim. Me use como teu instrumento para glorificar o teu nome, Senhor. Também peço por cada pessoa que está escutando, que as pessoas possam escutar sem interrupção. Neste momento, peço que amarre Satanás, que não disturbe nenhuma das pessoas escutando a tua palavra agora. Para que no momento que estão escutando a tua palavra, ele não tem nenhuma coisa a fazer para disturbá-los, para tirar a sua atenção da palavra que estão escutando, mas que possam prestar atenção e ouvir a tua mensagem. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. O grande intercessor. Essa oração não se revela o profundo amor. Esta oração não só revela o profundo amor e preocupação de Jesus pelos seus seguidores, mas também ilustra o seu papel como mediador entre Deus e a humanidade, intercedendo em favor daquele que nele crê. João 17, de 1 a 11. Vamos entrar em detalhe
neste texto, certo? O que Deus quer nos falar através desse texto. Versão Almeida Revista e Corrigida é o que eu uso, que é também chamada ARC. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse. O que isso refere? Retrata a seguir a mais longa oração do Pai Nosso nos 4 evangelhos. Além disso, é a única que se afirma ter sido orada com os discípulos. Então, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse. Aqui está refletindo que ele está fazendo uma oração junto dos discípulos. É a maior oração que ele fez. Vamos ver o que ele fala. Pai, é chegada a hora. O tempo da redenção do homem, que se cumprirá na cruz e que havia sido planejado desde a eternidade passada. Aqui ele está referindo que a razão pela qual ele veio à Terra. Ele veio à Terra, viveu a vida como Deus queria que ele vivesse, mas a maior parte dela era que ele veio para ser colocado na cruz, para nos redimir dos nossos pecados. Ele veio para ser sacrificado por causa de nós, para que seu sangue viesse nos limpar. Então é por isso que Jesus veio à Terra. E essa hora de ser cumprida, esse task que Jesus veio a fazer, já chegou. Foi neste momento que ele fez essa oração. O momento que ele teve com os discípulos antes de morrer. E isso também se encontra em 1 Pedro, pode anotar, 1 Pedro 1, de 18 a 20. 1 Pedro 1, de 18 a 20. Continuando o versículo, glorifica a teu filho, referindo a ele mesmo, glorifica a teu filho. A cruz, por mais horrível que fosse, glorificaria a Cristo, porque efetuaria a redenção de incontáveis milhões. Deus não gostou. Quando entrou o pecado no mundo, ele entristeceu. Mas a única maneira que ele pudesse redimir aquela criação que ele fez foi enviar seu filho para morrer na cruz. E ainda que essa ação de entregar seu filho para morrer na cruz, para livrar-nos dos nossos pecados, era horrível, porque estava enviando seu filho para morrer na cruz. Mas glorificaria também a seu filho, porque ele estaria completando a nossa redenção. Isso é muito importante. Não é só nossa, mas de incontáveis milhões de pessoas. Então, é por isso que é importante que a gente veja, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho. Foi assim que Jesus falou. Ele poderia dizer, Jesus, eu sei, Deus, Pai, eu sei que tu queres que eu vá e morra naquela cruz. Por favor, não faça isso comigo. Não é? Ele poderia fazer isso, mas não. Ele disse, glorifica a teu filho. Ele queria que Deus fizesse o que fosse, continuasse no que ele tinha que ser feito para que glorificasse seu nome,
porque ele estaria fazendo um sacrifício tamanho. Continuando o versículo, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então aqui ele está pedindo para que ele glorificasse a ele, o Pai glorificasse a ele, né? Para que também ele pudesse glorificar o Pai. Refere-se a ele assumindo tudo o passo da tristeza humana, todo o peso da tristeza humana. E também exaurindo o veneno do aguilhão da morte, o que ele faria na cruz e glorificaria a Deus. Então, ele está assumindo todo o peso humano, da tristeza humana, do pecado, também exaurindo o veneno do aguilhão da morte, que é a separação de Deus. O que ele faria na cruz e glorificaria a Deus. Então ele estava sabendo que o que ele estava fazendo era coisa tremenda para a nossa salvação. A gente não pode ir ao céu se não for assim. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, apresenta Cristo como o canal através do qual a vida eterna pode ser dada, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Refere-se àqueles que atendem às condições estabelecidas nas Escrituras relativas à fé. Agora, esses textos que referem-se a isso são João 3,16. Quem sabe esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, pelo menos a maioria das pessoas deve saber. Se você está dentro da igreja, sabe. E vocês, alguns que não estão na igreja, sabem esse versículo. Mas eu quero que você lembre desse versículo, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, que ele fez por eles, terá a vida eterna. Esse é um versículo que fala sobre a fé relativa ao que Cristo fez. Vemos primeiro, eu não sei de qual os restos dos versículos, mas pode ir olhar e ver que está escrito nesses textos depois. Então, escreva João 3,16, 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, Apocalipse 22,17. Vou ler de novo. João 3,16, 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, Apocalipse 22,17. Então, a gente vê, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, está referindo àqueles que seguiram o que é o motivo desse sacrifício que Jesus fez e a sua fé relativa. São esses versículos que explicam isso. Então, vai estudo nesses versículos. No versículo 3, e a vida eterna é esta, proclama a verdadeira essência do que realmente é a vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçamos a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A cruz faria isso tudo possível. Se não fosse pela cruz, não teria acontecido nada. Porque no Velho Testamento, nós vemos que não há redenção se não houver derramamento de sangue.
E naquela época havia os sacrifícios dos bodes e todas as outras coisas. Mas no tempo em que Cristo veio à Terra, e até esse momento em que ele estava falando essa oração, logo após ele iria ser crucificado. E naquela crucificação é que ele faria derramamento de sangue para redimir a cada um de nós dos nossos pecados. Isso é, se a gente buscar a ele e olhar a ele e ele crucificado, o que ele fez no Calvário por nós. Se a gente não permanecer nele, não vai adiantar nada. Vemos no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra. Proclama Cristo cumprindo a vontade de Deus em todas as coisas, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Essa obra foi a cruz do Calvário. Ele estava tão comprometido com aquela obra que poderia considerá-la concluída, mesmo que sua conclusão fosse algumas horas no futuro. Então, Jesus considerou como obra concluída porque ele sabia que ia fazer isso. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, Jesus glorificou a Cristo na terra, quando ele deixou a sua vontade do coração e fez a vontade de Deus, derramando o seu sangue naquela cruz. Em versículo 5 diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Proclama que toda a glória verdadeira existe somente em Deus. Quando Cristo, como Deus, se tornou um homem, ele se despojou dessa glória. Como aquela glória que tenho contigo antes que o mundo existisse. Como é? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Está mostrando que ele era naquela época e agora ele quer que Deus volte a torná-los o mesmo. Um pedido para que ele fosse glorificado como homem com a glória que é eternamente sua com Deus. Essa oração foi respondida na ressurreição, quando ele apareceu com um corpo glorificado. Então, a gente sabe que essa oração cumpriu-se quando Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu a Maria e aos discípulos com o corpo glorificado. Bom, que maravilha, não é? E versículo 6, manifestai o teu nome aos homens que do mundo me deste. Proclama o fato de que o nome de Deus foi compreendido antes apenas parcial e imperfeitamente. Eram teus e tu nos deste. Proclama uma precondição. Significa que Deus os ordenou para essa tarefa muito antes de ouvirmos Jesus dizer, siga-me. E, sem dúvida, muito antes mesmo de nascerem. A onisciência de Deus pode fazer isso, se afetar o livre-arbítrio moral do homem. E guardaram a tua palavra. Não significa que eles eram perfeitos, mas significa que eram fiéis à luz. Então, quando a gente guarda o nome de Jesus, a gente não é perfeito, porque ninguém no mundo é perfeito, mas a gente é fiel a Ele. E isso que Ele quer que nós sejamos, é fiel a Ele. Versículo 11, agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Na verdade, os discípulos insensíveis e cheios de falhas
mas a graça que os amou falou deles nas palavras de admiração dos versículos 6 e 8. 6 a 8. Agora, indo ao versículo 8. Porque lhes dei as palavras que me deste. Repetidamente, Jesus proclama que ele foi guiado pelo Pai em tudo que ele fez, até mesmo as próprias palavras que ele falou. E eles a receberam. Quer dizer, aqui é o versículo. Porque eles dei as palavras que me destes, e eles as receberam. Não significa necessariamente que os compreenderam, pelo menos na altura, mas acreditaram neles e mais tarde passaram a compreendê-los. Então, isso quer dizer, a gente não pode, talvez, não entender o que Jesus está nos falando, ou que a palavra está nos falando no momento, mas adiante um pouquinho a gente vai entender. É isso que ele está dizendo. E tem verdadeiramente conhecido e que saí de ti, retratado a base da sua fé. E também verdadeiramente conhecidos que saí de ti e creram que me enviaste. Proclamam a crença central, não apenas em sua pessoa, mas também em sua missão. Embora esse conhecimento naquela época fosse imperfeito, ele não era cumprido ainda, mas é porque ele sabia que ia ser cumprido. Eu rogo por eles, diz respeito à sua intercessão em favor deles, e tem certeza de uma resposta. Não rogo pelo mundo, fala apenas deste momento, pois ele, sem dúvida, orou muito pelo mundo nos dias passados. Na verdade, todo o seu ministério foi a expressão de amor do Pai para o mundo inteiro. João 3,16. Ele fez esse sacrifício ao mundo, mas agora ele está orando por as pessoas. Ele estava orando pelos discípulos, mas realmente para as pessoas, como os discípulos procuraram a redenção nele e ficaram firmes nele. Mas por aqueles que me deste, apresenta a graça que revela esses desejos como maravilhosos e os privilégios que fluem do seu cuidado pelos seus, porque são teus. Apresenta tudo que Jesus tinha e fez como primeiro pertencente ao Pai. Ele disse, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso quer dizer que a gente, quando Jesus, a gente aceita Cristo, a gente é dado para Cristo, mas não só para Cristo, mas também para Deus o Pai, porque é através do sacrifício que Jesus fez que a gente pertence a Deus o Pai. E todas as minhas coisas são tuas. Proclama consagração total no sentido de que eram do Pai antes de serem seus. E as tuas coisas são minhas. Um homem pode dizer tudo o que é meu é teu, mas só Jesus poderia dizer tudo o que é teu é meu. Essa é uma reivindicação da perfeita igualdade com o Pai. Aqui Jesus está proclamando a igualdade com o Pai. E que tudo que é do Pai é dele, dele é do Pai. E nisso sou glorificado. O Senhor é glorificado nas almas eternas e não nas coisas. Então, Jesus Cristo é glorificado no que a gente fez, no que ele fez, nos dando a salvação. E a gente que tem entregado a vida a ele, glorifica ele também.
Não é essas coisas materiais que glorificam Ele, mas é as coisas espirituais. As pessoas que dedicam sua vida a Ele. E eu já não estou mais no mundo. Fala da sua missão sendo concluída, com Ele retornando ao Pai em breve. Mas eles estão no mundo. Fala de um ambiente hostil, com somente Deus capaz de mantê-los. E eu vou partir. A ascensão. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Isso será feito por meio da cruz e da nossa fé nessa obra concluída, para que sejamos um assim como nós. Sejam um assim como nós, um em amor e unidade. A gente pode ser um com Cristo. É só aceitar. É só ir à cruz do Calvário, onde Ele derramou seu sangue por nós. E focalizar a nossa fé no que Ele fez, derramando o seu sangue por nós. E quer que seremos salvos. É isso que quer dizer. Se você não tem a Cristo ainda, se você não é um com o Pai ainda é tempo. Preste bem atenção. É hora da salvação. Eu estarei voltando com as palavras para você. Preste atenção às palavras, porque elas têm algo para te ajudar a chegar aí. Agora eu peço que baixe suas cabeças e vamos orar. Ó Pai Celestial, toca profundamente nos corações das pessoas. Fale com aquele filho rebelde, aquela filha rebelde, aquele que está fugindo. Eles estão fugindo de Deus. Pegue-os, trague-os para casa. Eu peço em nome de Jesus. Quantos de vocês hoje percebem que eu falo do meu coração? Eu imploro a você. Você não pode arriscar uma manhã sem Deus, por favor. Ele não quer que você vá para o inferno. E se você arrisca uma manhã sem Deus, é onde você vai. Eu não quero que você vá ao inferno. Por isso, eu não quero que você arrisque uma manhã sem Deus. Não há alegria no céu pela morte do ímpio, não há. Há tristeza no céu, porque aquela morte do ímpio quer dizer que aquela pessoa vai estar eternamente longe de Deus. Ele vai estar no lago do fogo que arde, com chamas. Quantos aí mesmo em sua casa, ou onde quer que você esteja, levantam suas mãos e dirão: Irmã Susan, não sei se meu coração está correto com Deus ou não. Eu não quero ir para o inferno, se existe o inferno. E eu vou te dizer que realmente existe um inferno. Eu não quero me perder. Eu não quero queimar para sempre. Eu não quero isso. Ore por mim. E se você fizer isso, eu quero orar com você. Essa é uma pergunta e uma afirmação simples. Quero que levante as mãos onde quer que estejam e digam: ore por mim, preciso de Deus. Pela fé, creio que há mãos levantadas em todo o mundo.
Muito obrigada. Muito obrigada por levantar as suas mãos. Levante os jovens e velhos, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos. Levante-os bem alto, por favor. Só por um momento. Não vou envergonhá-lo. Prometo. Levante-os, por favor. Pela fé eu os vejo. E são muitas mãos. Eu vejo essas mãos levantadas, porque eu creio que estão. Quantos dirão, por favor, ore por mim. Não quero me perder, não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todo mundo de pé, se não podes levantar por motivos físicos, levante dentro do seu coração. Pense em estar de pé. Existem milhares de pessoas piedosas assistindo, e eu creio nisso. Eu creio que você acredita em Deus comigo. Eu quero que você veja a eternidade por um momento, mas cada pessoa salvo assistindo, eu quero que pare e ore por aqueles que não são. Todo cristão assistindo agora, por favor, creia em Deus comigo. Acredite que em 1000 quartos de hotéis, bancos de praças, em 100.000 lares, ou onde estiver, que nação após nação, o Espírito de Deus entrará e tocará aquele homem e mulher, menino e menina, e os trará a Jesus, à medida que são colocados sob a convicção do Espírito Santo. É a convicção do Espírito Santo que vai te ajudar a ser salvo. Eu quero que você entre nesse fardo comigo, vocês crentes. Tenho confiança em suas orações. No mundo todo, eu quero que todos que levantem suas mãos, eu quero que vocês levantem agora. Eu quero que todos vocês que amam a Deus vão até aquele amigo não salvo. Pais vão aos seus filhos não salvos. Crianças aos seus pais. Esposas, procurem os seus maridos não salvos. Maridos, procurem as suas esposas não salvas. Amigo ao amigo junto de você. Traga-os a Jesus. Traga-os a Jesus. É só você que está lá que pode fazer isso. Eu posso falar o que for, mas você que está perto da pessoa pode ajudá-los a aproximar ao Senhor. Ninguém precisa morrer perdido e ir ao inferno. Ninguém. Deus abriu um caminho por meio do seu Filho Jesus Cristo, ao aceitá-lo para que você possa ser salvo. Não há outra maneira, não há 2 caminhos, 4 caminhos ou 10 caminhos, apenas um caminho. Jesus disse que você tem que entrar pela porta, e Ele é a porta. Se você tentar entrar de qualquer outra forma, é o mesmo que ladrão e assaltante. E isso não é bom. Em segundo lugar, Ele te ama. Você pode pensar que está aqui por acidente, você não é. Deus é o Espírito Santo e hóstia angelical. Ele está aqui para te dar a salvação. Ele está aqui, ele que preparou tudo, ele com as hostes angelicais e todos os anjos e tudo, te trouxeram no lugar que você está, para escutar
a mensagem de hoje. E eu peço que neste momento você aproxima a Deus, porque Ele preparou essa oportunidade para você escutar a transmissão, para que você pode aceitá-lo. Você trouxe o pecador, Ele trouxe o Salvador. E existe uma coisa, Ele te dá a vida eterna. Quando você aceita Ele. Te dá um lar celestial. Ele primeiro te salva, te dá um lar celestial e a vida eterna. Ele te dá essas três coisas. É somente aceitar. Aceitar aquele presente que Ele está estendendo. Quando você leva um presente para alguém, aquele presente que você dá à pessoa, só é dela quando ela estender a sua mão para aceitar o presente, não é? Enquanto estiver nas suas mãos, não é daquela pessoa. Mesmo assim, a salvação. Você tem que estender a mão e aceitar a salvação que o Senhor tem para você. Estamos esperando que você aceite a Cristo hoje. Vamos fazer o que é chamado. Agora, nós vamos fazer a oração do pecador. E quero que você faça essa oração comigo. A oração do pecador em si mesmo não salva. As suas palavras não têm poder nenhum. Mas, se você creu no que Ele fez por você e faz essa oração, crendo de todo o coração no que está dizendo, você será salvo. Eu vou fazer a oração e em cada pausa a minha mãe vai repetir o que eu falei. Eu quero que vocês repetem com ela. E depois a gente vai orar de novo, porque eu quero fazer uma oração para cada pessoa que está escutando e tem outras coisas que vamos fazer. Então, preste bem atenção. Agora vamos começar a oração. Então, baixe as suas cabeças para orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu, Venho a você. venho ao Senhor, No nome de Jesus. no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu sinto muito pelos meus pecados E como eu tenho vivido. e como eu tenho vivido, As coisas que eu fiz. as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. O Senhor, por favor, me perdoe E me purifica. e me purifica Com seu sangue precioso. com seu sangue precioso, De toda a injustiça. com toda a justiça. Com a minha boca. Com a minha boca, Eu confesso. eu confesso O Senhor Jesus. o Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração, Eu creio. eu creio Que Deus o ressuscitou dos mortos. que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. E Ele está vivo. Neste momento, Neste momento, aceito Jesus Cristo aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. como Salvador da minha alma. E eu faço dele Eu faço dele o Senhor da minha vida. o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, Segundo a sua palavra, que não pode mentir, que não pode mentir. estou lavado, Sou lavado, estou limpo, estou limpo, estou perdoado, sou perdoado. estou salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora queremos orar com você, e eu quero orar por cada um de vocês que estão escutando, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença nesse momento. Eu peço por cada pessoa que está escutando, que o Senhor supre cada necessidade de cada pessoa. Que as pessoas que estão escutando possam crescer espiritualmente, supre a necessidade física, espiritual e material de cada um.
E principalmente queremos que esteja com aqueles que te aceitaram hoje, que eles possam achar uma igreja que possa ajudá-los a crescer na tua palavra. E também possam conseguir a Bíblia correta, que é uma tradução correta para que eles possam estudar a palavra. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva um comentário em Facebook ou em YouTube que você aceitou Jesus hoje, certo? Escreva esse comentário. Fale alguém, e é muito importante que você faça isso para a gente poder orar por você e pedir a Deus que te ajude na sua caminhada. Segundo, fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você não tenha vergonha do Senhor e que você fale aos outros. Eu aceitei a Jesus como o Salvador hoje. Não importa a ação de cada pessoa. Você fale porque Deus quer que você não tenha vergonha dele. E se a pessoa agir de uma maneira má, ignore. Muitas vezes é porque aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. E a terceira coisa, consiga uma Bíblia. Eu peço que consiga a Bíblia versão revista e corrigida 2009, que sabemos que é uma versão que é correta. Existem Bíblias, e um dia eu vou fazer o estudo, agora não tenho todo o material para fazer esse estudo. Meu marido fez no inglês, para as pessoas aqui com as Bíblias americanas e provou quais são as Bíblias boas e as Bíblias más. Existem Bíblias que têm acrescentado a palavra de Deus e têm retirado a palavra de Deus. Umas têm retirado em algum lugar e acrescentado em outras têm acrescentado em um lugar e outras coisas assim. Também tem modificado o sentido do que está dizendo. E vemos em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Então tenha muito cuidado de pegar a Bíblia que não está correta. E eu sei que a Bíblia, versão revista e corrigida 2009, é uma tradução correta. E você pode encontrar dentro que diz versão revista e corrigida 2009, ou pode ser na capa, na espinha da Bíblia, pode estar escrito ARC, significa versão revista e corrigida. E eu peço também que vocês procurem uma igreja, porque é importante que a pessoa procure uma igreja para congregar. Eu não posso te ajudar se você está tendo uma dificuldade espiritual ou uma pergunta sobre a Bíblia, mas se você achar uma igreja que está pregando a palavra correta e que você está sentindo o mesmo espírito que você sente quando você escutou essa mensagem, aquela igreja é do Senhor. Então, vá àquela igreja. Procure uma igreja que está ensinando a Bíblia correta. Se está ensinando a Bíblia que tem sido modificada, tenha cuidado. Então, procure uma igreja. E se você achou a igreja correta, você fale com o pastor ou a pastora sobre
o batismo nas águas. Diga que você aceitou Jesus como Salvador e precisa ser batizado nas águas. Eles vão te ensinar o que deve fazer então. E eu peço que você ore. Se você quiser, vem assistir-nos de novo. Não quer dizer que você não precisa assistir. A palavra de Deus ainda renova cada manhã. Então, você pode nos assistir e ir à igreja também. E eu peço que vocês façam isso. E Deus te abençoe. É a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco. Obrigado por asistir a Transmissão da Bíblia Aberta com Susan Keral Smith y S. Uamai. Irma Fe Warkentien certifique el CD sintonizar novamente, no próxima domingo, las 15 horas, hora de Recife, Pernambuco, Brasil.